Olá, pessoal. Eu sou professora de gestão de pessoas e negócios, sou administradora. Gosto muito do tema de autoconhecimento, que é o tema que a gente vai falar nessa aula de hoje. Quais seriam suas percepções, quais seriam os seus sonhos e o estado desejado que você gostaria de alcançar. Então, fico muito feliz de estar falando um tema muito importante, que é autoconhecimento. O que seria autoconhecimento? É a capacidade, nada mais, nada menos do que a gente se conhecer, da gente se autoliderar. Então, fica aí algumas perguntas. E como coach também de pessoas, que é uma das minhas formações, que se chama Life Coach, eu pergunto para você como que está o diálogo seu com você mesmo. Porque esse diálogo com você, ele vai determinar muito das suas ações no seu dia a dia. Então, como que é essa... Quem eu sou hoje e quem eu quero ser no futuro, né? E o que eu preciso fazer hoje para que eu aproveite o meu potencial máximo, né? E aí eu te faço algumas perguntas, né? Descreva, por exemplo, o que gostaria de fazer, quais as características ou talentos que você tem, quais são, em que você gostaria de acreditar mais. Considerando essa imagem sua, né, considerando a sua imagem hoje, é importante que você responda essas perguntas, tá? Essas perguntas, elas vão ser muito cruciais para esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, né? E quem quer que você quer ser no futuro? Então, assim, a gente precisa trabalhar com algumas esferas, né? O como eu me percebo hoje e como que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de melhorar em mim, né? E aí a gente vai começar a trabalhar essas questões. Então, assim, avalie quem você é hoje, né? No sentido de quem eu sou hoje, como eu me percebo hoje, e descreva o que você faz, de que você se orgulha, quais são as suas características, os seus talentos, as suas crenças, quem é você hoje? Quem é você e quem é você que acredita? Crença é uma coisa que é aquilo que você acredita, da mesma forma que tem a crença limitadora, tem a crença que nos impulsiona. Então, crenças limitadoras é tipo aquelas, eu acho que eu não vou conseguir, é uma crença limitadora. Eu não confio muito em mim, é outra crença limitadora. Então, quando a gente faz esse cenário do quem eu sou hoje para esse estado desejado, do que eu quero ser hoje, a gente precisa planejar essa mudança. Quando a gente fala de planejamento de mudança, é importante se perguntar quem eu quero ser, né? Quem eu quero ser e como que eu vou chegar lá. Né? Então, essas características, elas são muito importantes para a gente pensar. Outra coisa que pegue essa folha de papel aí, que eu já estou falando várias coisas, e é importante que vocês anotem aí e se perguntem como que vocês querem fazer. Por exemplo, num prazo, sei lá, de 1 ano, 2 anos, pergunte-se assim, o que eu preciso mudar hoje de mim? O que eu preciso aprender? O que eu preciso acreditar? Para que eu possa conseguir alcançar esse meu estado ideal que eu gostaria, né? Quais são os cursos que eu vou fazer, quais são as formações, né? Que comportamentos eu vou me melhorar para poder chegar nesse estágio ideal. E aí, depois disso, pontue, né? De uma forma, elencou e tal, depois você pontua, né? O que você, tipo, para daqui 1 ano, quais seriam as fases desse desenvolvimento? Eu vou fazer, sei lá, eu vou parar de ter pensamentos negativos comigo mesmo. É um ponto super importante. Quando a gente fala desse estado ideal que eu desejo encontrar, primeiro ponto que a gente precisa atender é assim, que, gente, quando a gente fala de autoconhecimento a gente não fica só no campo da ideia, a gente precisa treinar esse novo eu. Como que eu vou treinar esse novo eu? É a partir desse desenvolvimento do autoconhecimento, né? Então, eu preciso colocar-me na ação, eu preciso fazer, né? E aí, isso é um outro requisito, tá? Então, quando a gente passa desse cenário, a gente pontua o que eu quero ser no futuro e eu vou
detalhando os comportamentos, as ações que eu preciso fazer, aí a gente pode pensar em quando a gente vai começar a fazer. São pequenas ações no dia a dia, tá? E aí são essas ações no dia a dia, ela que vai determinar o nosso eu indesejado no futuro. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, que existe, que eu falei, e agora eu vou falar mais claramente, é sobre a crença limitante e a crença fortalecedora. A crença limitante, ela está muito conectada com os sentimentos negativos, e esses sentimentos negativos, eles vão atrair e vão colocar comportamentos indesejados na nossa vida. A crença a fortalecedora já é o contrário, ela está ligada com sentimentos positivos e aí eu tenho no mundo comportamentos que favorecem a minha ação, né? Então, diante disso, eu quero que vocês pensem. Uma pergunta que é muito que deve se fazer, né? O que tem impedido de você ser, ter ou fazer o que realmente deseja hoje? Quais são as justificativas que você tem dado a si mesmo que faz com que você seja quem você é hoje, né? Então, essas crenças, na verdade, elas são lógicas, elas são realistas, elas estão te ajudando em quê, né? Se elas não estão te ajudando em quê, começa a abandonar essas crenças limitadoras, do tipo, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não dou conta, eu não quero tentar, eu tenho vergonha. Isso tudo faz com que você traga para o seu dia a dia coisas que te limitam, né? Então é muito, quando a gente pensa em sonho, a gente só pode viver dos nossos sonhos a partir do momento que a gente ousa sonhar e ousa fazer, né? Então a gente precisa se colocar nesse mundo do fazer. E aí, nesse caminho de crenças limitantes, de crenças fortalecedoras, busque uma âncora fortalecedora. Tem um mantra fortalecedor no sentido, eu posso, eu consigo, eu sei fazer, se eu não sei, eu vou atrás, se eu não sei, eu vou aprender a fazer. São âncoras positivas que vai fazer esse movimento na sua vida, né? É o movimento que vai fazer você ir para frente e fazer a coisa acontecer, tá bom? Então, quando a gente fala de sonho, a gente precisa, primeiramente, listar esses sonhos. Lista esses sonhos. O que eu quero fazer daqui para frente? Né? Eu quero ter uma casa. Quanto custa essa casa? Onde eu vou conseguir recurso para essa casa? Quantos quartos vai ser essa casa? Sabe? Listar os sonhos mesmo. Eu quero ter uma faculdade. O que eu tenho que fazer hoje? Eu estou em A e eu quero em B para conseguir esse sonho. Por que a gente fala de percepção e estado desejado, que é o tema da aula de hoje? Porque a percepção ela vai te dar análise do que você está hoje, do que você está fazendo hoje para ir de encontro nesse estado desejado. Se as coisas que você está fazendo hoje não te levam a esse estado desejado, a gente precisa fazer um alinhamento de rota, que é o que a gente está se propondo. Então, quando a gente fala de estado desejado e sonho e percepção, é isso. Então, é importante, pega uma caneta de novo, continua nessa folha aí, nesse seu caderninho e vá anotando, né? O que eu gostaria de realizar hoje, né? O que eu gostaria de ter e ser, né? Para eu conquistar os meus sonhos, né? O que eu estou fazendo hoje para conquistar os meus sonhos? Então, lista nesses sonhos. Então, eu vou te dar alguns exemplos. E aí você caminha em direção a esse sonho. Qual é o seu sonho de saúde? Qual é o seu sonho de felicidade? Qual é o seu sonho de espiritualidade? Qual é o seu sonho de carreira? Qual é o seu sonho de família? Qual é o seu sonho de relacionamento amoroso? Qual é o seu sonho de amigos? Qual é o seu sonho de vida social? Qual é o seu sonho de lazer? Qual é o seu sonho de finanças? Né? Então, isso tudo, por que você tem que listar esses sonhos dentro dessas áreas que eu estou falando? Porque para cada área que eu disse aqui, você vai descrever e vai dizer como que você vai conseguir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de saúde, né? Todo mundo precisa, todo mundo quer melhorar a saúde,
Mas o que você está fazendo por ela hoje? Será se você precisa fazer uma dieta e você está fazendo essa dieta? Não estou dizendo aqui que você precisa fazer tudo de uma vez, mas é importante que você liste as ações que você precisa fazer, sabe? As metas semanais, às vezes as metas mensais, e assim sucessivamente, para que um mês para o outro a gente possa medir o que foi feito. Então, pegue essas áreas que eu acabei de dizer e elenque, escreva como que você vai fazer para realizar esses determinados sonhos que você está se propondo, tá bom? Uma outra coisa, dentro desse cenário, dessas áreas que eu coloquei, estipule prazos. No médio prazo vai ser de 3 a 5 anos, sei lá. Tipo, no curto prazo, daqui a 1, 3 anos. Gente, isso aí fica a critério da ideia de vocês, e vocês vão perceber o que é mais importante para realizar. Dentro disso que eu acabei de contar, dessas áreas e tal, dessas áreas que eu falei de saúde, né, enfim, vida social, carreira, finanças e tal, olhe para essas áreas e elenque uma área que a gente chama de área prioritária. Se eu tiver dinheiro, por exemplo, eu consigo fazer lazer, eu consigo viajar, eu consigo investir na minha carreira, eu consigo realizar quantidade de sonhos possíveis. Às vezes você também está sem amigos e de repente precisa desenvolver amizades. Então, de repente, participar de ciclos, ir para, de repente, para ciclos de religião, não importa qual seja espírita, católica, evangélica, não importa. Porque são lugares muito favoráveis a desenvolver amizades, né? Eu vou estudar também em outro ciclo para desenvolver amizade. É porque a vida precisa de movimento, gente. A vida não vai acontecer e a gente não vai se desenvolver enquanto que a gente fica no campo da ideia. É importante que a gente se ponha na ação, do fazer. Quando a gente fala de autoconhecimento e sonho, a gente precisa se colocar na ação. E a gente precisa de planejamento. Se eu estou em A e eu quero estar em B, eu preciso caminhar, fazer um caminho, né? Eu quero chegar. Quando a gente vai viajar, a gente desenha esse caminho, a gente desenha o local do ônibus, quanto tempo vai ser esse ônibus até chegar lá, e sucessivamente. Para realizar os nossos sonhos e desenvolver autoconhecimento também é assim. Então a gente precisa se dar algumas metas, a gente precisa entender quem a gente é hoje e o que a gente deseja no futuro e quais são os nossos sonhos para que eles sejam realizados, tá? Então a gente precisa especificar os nossos objetivos da melhor forma possível. E aí, gente, eu deixo uma técnica, na verdade eu quero deixar várias, para vocês pesquisarem aí como tarefa de casa. Eu quero que vocês pesquisem a ferramenta chamada SWOT, SWOT, chama SWOT. E lá dentro dessa ferramenta, ela também é chamada de FOFA. São forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E aí ela vai te fazer algumas perguntas e você vai colocar e vai responder. Depois disso, a gente pode fazer também uma outra ferramenta também que chama 5W2H. 5W2H. Que também ela vai te perguntar o que você quer, quando você vai fazer, como que você vai fazer, quanto que vai custar. Se colocar no Google, vai aparecer aí, ela vai te direcionar para esses desenvolvimentos, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre hoje, nessa aula. E antes de eu fechar, eu queria que vocês percebessem e pensassem sobre algumas coisas. Existe, dentro desse desenvolvimento do estado atual e do estado que eu desejo chegar, o como eu me percebo, é um estado, tá? E como eu quero estar, né? Esse estado ideal. Então, assim, também tem isso, né? O como eu me percebo e também como as outras pessoas me percebem, né? Então, é importante também você perguntar para as pessoas como que as pessoas percebem você. No sentido dessas pessoas entenderem e você também entender se vocês dois estão alinhados. Então, é um processo de investigação mesmo, tá bom? Então, gente, eu queria ficar por aqui hoje, nessa aula de hoje, entre o estado do eu percebido e o estado desejado, né? E como você consegue caminhar em direção aos seus sonhos. Então, essas dicas que eu dei aqui hoje, elas são muito importantes para que vocês
busquem autoconhecimento e desenvolvam o sonho de vocês, tá bom? Muito obrigado e até breve no próximo encontro.